Bom, chegamos em mais uma sexta-feira e vamos para mais um pequenino vídeo de reflexão aleatória. Tava olhando aqui os vídeos que postei nas últimas semanas e vi que, meu Deus do céu, nenhum tem conexão com o outro e uma bagunça completa, mas é isso. Eu vou compartilhar aqui o que eu penso, seja isso popular ou não, seja isso algo interessante para a maior parte de vocês que estão no YouTube ou não. O canal é meu e eu falo nele o que eu quiser. Mas é um mínimo de arrogância possível. Mas eu gosto de trazer coisas que me tocam, opa lá ele, ou que me despertam interesse, tá? E essa semana eu vi um documentário do Jeff Bezos e uma parte desse documentário me chamou a atenção, que foi quando foi dito que ele, na sua infância, passou boa parte do tempo num sítio do seu avô. E o seu avô era um homem incomum, pelo menos se formos comparar esse homem que foi o avô de Jeff Bezos com o homem, ou com o cidadão, ou com o indivíduo do nosso tempo. Porque esse avô do Jeff Bezos, ele era alguém que plantava, colhia, que cuidava dos animais, que construía ferramentas ou consertava suas ferramentas, consertava os seus veículos automotores, era alguém que construía e reformava a sua própria casa, era alguém que tinha um certo grau de independência, era um indivíduo que tinha a capacidade de, ao se deparar com um problema, se ajustar, readequar as suas ações para tentar solucionar o problema. E acreditou-se, né, ou pelo menos falou-se nesse documentário que essa foi uma característica que Jeff Bezos assimilou e isso teve grande papel ou teve grande importância no seu sucesso, uma vez que ele, como um dos homens mais ricos do mundo, demonstra uma capacidade quase que inata de solucionar problemas, de enxergar o problema e conseguir se adaptar, movendo os seus recursos ou as suas ações na direção da solução desse problema. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer a perspectiva de Harari, que fala também sobre o homem da pré-história, que era um homem que dominava muito mais habilidades, ou que dominava uma gama de habilidades muito maior do que a gente hoje. E em contrapartida vou também trazer a perspectiva de... esqueci o nome. Vou trazer a perspectiva de René Descartes, o pai da ciência moderna. René Descartes, né? Ele entendeu a importância de compartimentar o conhecimento humano visando especializá-lo a fim de promover o desenvolvimento social, econômico e científico. Não sei se ele usou o termo econômico, mas ele valorizava a compartimentação para que houvesse a profundidade de conhecimento técnico e teórico. Beleza? Então vem comigo, vamos continuar trabalhando esse conjunto de conceitos para que a gente tire algo de interessante para a nossa vida. Beleza? Bom, agora eu quero que você imagine um homem vivendo em um sítio razoavelmente isolado. E esse homem, como eu falei no início, ele planta, ele colhe, ele constrói e conserta as suas ferramentas, ele conserta os seus veículos automotores, ele conserta também e reforma a sua casa com as suas próprias mãos, ele é alguém que cuida dos seus animais, mesmo quando esses estão doentes. Então ele é um homem ou um indivíduo que tem uma gama de habilidades mais ampla do que o comum. Ele é alguém que tem um certo grau de independência do resto da sociedade também. Ele é quase que alguém autossuficiente, ele não precisa da cooperação social e técnica que nós vemos nos dias de hoje. E Jeff Bezos, como criança, ele deve ter sido impactado ao observar a conduta e o padrão comportamental do seu avô. E isso provavelmente interfere na sua forma de entender e enxergar o mundo nos dias de hoje. Um mundo que apresenta um homem de uma forma muito diferente. A gente hoje tem um campo de atividade, de conhecimento técnico muito limitado. O médico, ele entende da anatomia e do conhecimento estrutural, orgânico e biológico do corpo, e ele não domina muito leis, ele não domina muito engenharia, ele não sabe muito de manutenção de casas, sei lá, ele não sabe de marcenaria. Então, às vezes, um médico ele tem que chamar um pedreiro ou um faz-tudo até para botar um quadro na parede. Isso é normal nos nossos dias. E por que isso é normal nos nossos dias? Porque o aprofundamento técnico exige uma maior delimitação de um tema a ser analisado, estudado, e o objeto de estudo ele tem que ser muito específico para que o domínio ele seja mais assertivo. Então,
A grande questão é que essa delimitação do conhecimento e da atividade técnica, ela impede a capacidade do ser humano de se adaptar quando a dificuldade está fora disso que foi delimitado como aquilo a ser dominado. Harari apresenta também uma parada muito interessante que na pré-história o homem, o Homo sapiens, para poder sobreviver e prosperar, ele tinha que ter uma capacidade de atuação ou de conhecimento ou de domínio sobre diversos assuntos, sobre diversos aspectos da vida. Por exemplo, ele tinha que saber caçar, ele tinha que saber construir as suas ferramentas de caça ou de agricultura, ele tinha que também conhecer um pouco das ervas, o que poderia ser comida, o que não poderia ser comida porque envenenaria se fosse consumido. Ele também tinha que ser capaz de construir o próprio abrigo, ele tinha também que ser capaz de proteger a sua família ou a sua tribo de tribos rivais. Então ele tinha que ser um caçador, um guerreiro, um construtor, um artesão, e foi isso que possibilitou que o Homo sapiens se tornasse o que ele é hoje. O que nós somos hoje se deve à capacidade do ser humano de se adaptar, de dominar, de construir, de desenvolver recursos técnicos. Contudo, ao que parece, nós evoluímos em algum aspecto e regredimos em outro. Porque, como eu falei também no início, essa ideia de compartimentação do conhecimento é atribuída em grande medida a René Descartes, que é o pai da ciência humana, da ciência moderna. Mas o que acontece também é que essa compartimentação nos deixou completamente ignorantes no que diz respeito a assuntos que estão fora dessa nossa área de atuação. Então, se você tem uma dúvida sobre algum assunto espiritual, você vai procurar um pastor porque você não tem nem noção do que é Deus, né? Ou do que Deus representa, ou de como Deus se apresenta dentro da Bíblia. Se você tem algum problema no seu corpo, na sua saúde, você vai procurar um médico porque você é completamente leigo no que diz respeito ao funcionamento do seu próprio corpo. Se você tem algum problema jurídico, você vai procurar um advogado porque você não entende nada de leis, né? Você não entende nada de normas jurídicas. E aí o problema é que a gente está precisando sempre de algum tipo de profissional para se auxiliar a gente nas diversas áreas humanas. Às vezes até para que a gente consiga o sucesso necessário para se satisfazer no nosso trabalho, a gente precisa de um outro profissional que surgiu agora, que é o coach, né? Tem coach para tudo hoje. Então a questão é, será que a gente não é capaz um pouquinho de sentar, pensar, tentar aprimorar a nossa razão a ponto de entender aonde estamos inseridos e buscar pelo menos um pouco mais de independência no que diz respeito à capacidade de orientar a nossa vida? Pense um pouquinho se você não é muito dependente dessa cooperação técnica que reina na nossa sociedade. Não estou dizendo que isso é ruim. Isso trouxe muito desenvolvimento e muitos benefícios. Mas o problema é que essa compartimentação excessiva está trazendo também alguns prejuízos. A gente vive alienado dentro das atividadezinhas que a gente desenvolve no dia a dia. Qualquer coisa que fugir disso deixa a gente completamente perdido, desesperado, ansioso. E, meu Deus, é um barata voa, tá? É sobre isso que eu queria pensar um pouquinho e trazer para vocês, porque eu achei muito interessante. Saber que há 2 gerações atrás as pessoas tinham esse tipo de comportamento, pelo menos em determinados contextos e locais, e que esse tipo de capacidade pode também contribuir para que a gente consiga o sucesso hoje, como é o caso de Jeff Bezos. Obviamente isso foi uma especulação do camarada responsável lá por orientar o documentário. Beleza? Essa foi a reflexãozinha de hoje. Pare, pense e reflita, tá? Se você gostou, comenta, compartilha e vamos junto. E semana que vem tem mais vídeo, beleza? Valeu, tamo junto e até sexta-feira que vem.